Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pelo CTA Play, a Rádio ADM, também o CTA Play. Nós estamos aqui no ADM Cash, o presidente do CNA do Paraná, o administrador Marcelo Cristiano Pádua. Ele que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é perícia judicial, não é isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde, Adriana. Antes de tudo, quero agradecer o espaço, agradecer ao diretor Mauro por estar cedendo esse espaço para a gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. E o senhor é perito, inclusive foi nomeado membro para a Comissão Especial de Perícia e Administração Judicial, aqui no CFA, e também é membro do Grupo de Trabalho Processo Administrativo Disciplinar, ou seja, tem uma bagagem aí. E para começar, eu já quero saber o que é esse assunto que a gente vai falar agora, perícia judicial. A perícia, ela é uma das modalidades de prova, Adriana. Então, toda vez que alguém entra com uma demanda contra uma outra pessoa, seja pessoa física ou jurídica, o juiz ele vai ter que se basear em provas para eventualmente trazer uma condenação ali ou não. Então, além de depoimentos, testemunhas, temos a perícia. A perícia é uma modalidade de prova, uma prova técnica. Toda vez que aquela demanda estiver envolvendo um conhecimento técnico que um juiz não tenha domínio, obrigatoriamente ele vai ter que elaborar um procedimento pericial, vai ter que nomear o perito, as partes envolvidas também terão peritos assistentes, para fazer uma discussão técnica sobre aquela matéria. E essa, né, entre áreas de atuação do administrador, essa é uma das que são um pouco divulgadas ou aproveitadas aí pelo profissional de administração. Eu quero saber como é que como é que o administrador se insere nesse campo. Adriana, o público em geral precisa entender o seguinte: todas as vezes que você tiver uma demanda envolvendo questões do campo de trabalho dos nossos profissionais, ou seja, questões de recursos humanos, folha de pagamento, departamento pessoal, de matéria trabalhista, questões financeiras, financiamentos bancários, isso pode envolver logística, pode envolver sistemas de trabalho, pode todas as áreas de atuação do profissional pode estar envolvido em uma demanda e onde o juiz ele vai precisar de um perito com embasamento técnico para estar resolvendo aquela questão. Então, no meu caso, por exemplo, a minha especialidade é trabalhista, mas também tem muitos peritos na área que lidam com questões bancárias, com questões de financiamento, financiamento de imóvel, financiamento de carro, esse tipo de coisa. Toda vez que eu tiver uma discussão, eu vou precisar de um profissional legalmente habilitado para estar opinando tecnicamente sobre aquele tema. Quando o senhor fala legalmente habilitado, o senhor está dizendo que é registrado sem nem chamar de administração. Exatamente. Ele tem que estar registrado no Conselho de Administração para estar atuando nos campos profissionais do administrador de empresa. Inclusive, a gente tem também aquelas profissões que são os tecnólogos. Os tecnólogos também são profissionais habilitados para estar atuando no campo profissional da formação dele. E também precisa fazer um cadastro. Não necessariamente. Veja, a partir do momento que você se forma, você faz o seu registro profissional aqui no nosso conselho, você já está habilitado para trabalhar. Daí, a gente vai instrumentalizar a sua forma de atuação. Então, se você tem interesse em trabalhar, por exemplo, com matérias bancárias, você vai ter que fazer um cadastro no tribunal que lida com esse tipo de matéria. Então, você tem tantos tribunais estaduais em cada estado, assim como você tem também a Justiça Federal, que é dividida por regiões também. E tem a Justiça do Trabalho, que ela já tem um cadastro nacional. Então, minimamente você vai ter que fazer o cadastro desses 3 tribunais para você estar atuando, a depender da matéria que você quer atuar. É verdade, para ser um bom perito, precisa mostrar um conhecimento em áreas como contabilidade, matemática financeira, direito. Também pode processo civil. Pode ser CLT, pode ser, depende da área que você vai atuar. Veja, o perito ele é um especialista em uma determinada matéria.
Então é muito difícil você ter alguém que se forme agora recentemente e ele já tenha lá uma bagagem profissional e ele tenha uma especialidade, ele tem um domínio de uma determinada matéria. Mas o juiz ele vai nomear aquele profissional que ele tem uma maior confiança. Ele vai fazer uma análise de currículo, mas ele também pode fazer uma entrevista, você pode trazer outros trabalhos que você fez, até mesmo para advogar, experiência em trabalhos, em posições de trabalho, se você era um analista financeiro, um gerente financeiro, um gerente de banco, por exemplo, você já tem um certo domínio daquela matéria que vai ser objeto. Então, cada processo vai demandar uma análise onde o juiz ele vai nomear um profissional que ele entende que tem a currículo, que tem a bagagem para fazer aquela prova. E aí chega agora no acesso ao mercado, né? Você falou que dificilmente alguém vai sair já no conhecimento, mas pode conversar, né? Porque esse estudante, esse profissional, né? Porque pode já é profissional, e quando faz o registro, é administrador. Sim. Pode conversar. E nesse momento, esse administrador registrado, ele já está legalmente pronto para estar atuando como um perito. Ou como perito judicial, que é aquele nomeado pelo juiz, ou como perito assistente, que é aquele contratado pelas partes. Então você tem aí, toda demanda tem pelo menos duas partes ali envolvidas que também vão se valer desse profissional técnico. Essa é uma ótima forma de você entrar nesse segmento, nesse mercado de trabalho, atuando como assistente técnico de advogados que, obviamente, você vai escolher os advogados que atuam em demandas que você já tem algum domínio, que você já tem alguma experiência de vivência de vida, enfim. Existe possibilidade de você nunca ter feito nenhum trabalho e ser nomeado direto? Também existe. É um pouco mais complicado, mas isso também existe. Você vai fazer o cadastro nesses tribunais. E é interessante que esse profissional procure o juiz ou um assessor do juiz a fim de estar buscando nomeações. No começo, você vai ser nomeado em processos mais difíceis, digamos assim, difíceis do ponto de vista comercial, né? Que já os peritos mais experientes já não têm tanto interesse, mas o juiz ele precisa que seja feita aquela prova pericial. Então, nesse momento, ele vai dar oportunidade para esses novos profissionais. Ou se você optar pelo caminho de trabalhar como assistente para advogados, você vai procurar fazer contato comercial com eles, você vai fazer network e você vai oferecer o seu currículo e você vai pedir uma oportunidade de trabalho. Uma outra, deixa eu dar uma dica valiosa, Adriana, uma grande oportunidade que tem desses novos profissionais, tanto na área previdenciária como na área trabalhista, os advogados eles costumam trabalhar por percentual do êxito. Então eles não têm dinheiro para contratar este perito. Como é que os advogados fazem? Eles oferecem para o perito parceria. Eles oferecem um percentual também, quando o dinheiro sair na ação, aquele perito ele vai ganhar um percentual. Então, se você estiver disposto a trabalhar dessa forma, rapidamente você vai encontrar trabalho. Exatamente. E tem a questão assim, né? Os relatórios que feitos por esses técnicos, eles começam a aparecer em processos, né? E aí, quando ele é conhecido pelos juízes, o juiz vê lá o trabalho dele e acaba, esse cara aqui é... Isso também é uma estratégia muito boa. O documento que o assistente técnico faz, o perito assistente, a gente chama ele de parecer. Então, todos os pareceres técnicos que você faz, eles acabam indo para os autos e as partes envolvidas, o juiz, a parte contrária, começa a conhecer mais o seu nome ali. Perfeito, né? Então, a atuação perita é extremamente útil, gestão financeira de uma empresa, por exemplo, né? Principalmente se ela estiver em dificuldade financeira. Isso envolve toda a parte de negociação de dívidas. É aqui, então, que se une o conhecimento de perícia com a gestão financeira. Então, só que, sim, você tem razão, só que você já está saindo um pouquinho da área de perícia. Mas nada impede que esse funcionário seja contratado como perito para fazer uma revisão daqueles contratos, daquelas dívidas todas, aqueles financiamentos, aqueles códigos de pagamento. Você vai fazer todo um trabalho pericial
E nada impede que ele venha depois a fornecer o trabalho de consultoria também, para ajudar a empresa a sair daquela situação financeira. Principalmente se estiver encontrando alguns problemas naqueles contratos que a empresa tem vigente. Ah, legal. E aí a gente também vai falar da formação agora, né? Mesmo sendo claro, enquanto a demanda por profissionais de administração, a perícia judicial, ela ainda aparece pouco na grade curricular dos cursos de graduação. Em algumas faculdades, os cursos, eles têm a cadeira de perícia judicial. Isso é pouco, não, Tem poucos cursos. né? Uma demanda bastante. E aí, o que fazer diante dessa constatação para que as instituições possam evidenciar a importância da área, né, nas matrizes curriculares? Então, eu acho que aí entra um pouco do trabalho dos conselhos regionais e do próprio Conselho Federal. E estar conversando com essas faculdades, com essas universidades, até mesmo com o MEC, da importância que tem essa disciplina e esse segmento de mercado. Então, inicialmente, no Paraná, por exemplo, a gente está convencendo as faculdades a oferecer tanto curso de extensão como disciplinas eletivas. Ainda não dentro da grade de forma fixa, mas ofertar para aqueles alunos. E como a gente tem perito em diversas profissões, essas disciplinas eletivas elas podem ser vinculadas a diversas grades, não necessariamente apenas ao nosso curso. Que realmente, como você colocou, a gente não tem uma tradição de perito, né? Então a gente tem que começar a conquistar espaço, tem que buscar o espaço. Exatamente um espaço que já é, né, trabalho de administração, que agora só Exatamente. parem. Exato. E agora, vamos chegar numa parte assim que é interessante, uma remuneração. O pessoal quer saber, né? Quando que é rentável e tá, e vai. Olha, eu acho que é uma profissão extremamente rentável, é um trabalho que paga muito bem e tem bastante trabalho. O problema, assim como todas as profissões, o bom profissional vai ganhar bem e o mau profissional vai ganhar menos. Quem está começando agora disputa com outros concorrentes vai colocar o preço mais baixo e aqueles profissionais que já estão formados, já têm no mercado, vai começar a praticar os valores maiores. Até como eu tinha comentado há pouco, uma ação previdenciária aonde você está discutindo ali um valor que não foi recebido num intervalo de 5 anos, ali, por exemplo. O espírito ele vai trabalhar por um percentual entre 2% e 3%, dependendo do seu estado, depende da forma como o teu mercado atua aí. Então você imagina, faça a conta. Vamos colocar um salário mínimo 60 meses. Você está discutindo uma conta de 60 meses a um salário mínimo por mês. E você, profissional, vai receber 3% disso. Quando o INSS fizer o pagamento. Ainda tem essa questão do tempo. Então, ações trabalhistas também podem funcionar assim. E você tem, digamos que isso é um valor inicial para início de carreira, vai demorar um pouco para você efetivamente receber o dinheiro. No Sameg, já com mais bagagem no mercado, depois você acaba virando escritor de livros, escreve artigos e tal, aí você vai ser contratado para fazer um laudo de uma função, de uma cisão, uma coisa assim. Aí a gente está falando de trabalhos de 100 mil reais, 1.000, depende do tamanho da empresa. Laudos de avaliação de empresa também são laudos que pagam muito bem. Então, assim, tem trabalho para todo nível dela, de todo nível de complexidade e de todo valor também. Então, assim, para quem está começando, podemos falar que pode ser uma segunda atividade que começa com incertezas de nomeações, de documentos para analisar. Então, pode ser uma segunda atividade. Olha, Diana, pode ser uma segunda atividade. Normalmente você vê anúncios aí na internet buscando aposentados, buscando, né, colocando isso como se fosse uma segunda atividade. Só que quanto mais você se interessar, quanto mais você se envolve na área, você começa a pegar serviço, rapidamente você não vai mais conseguir conciliar as duas coisas. Então, assim, é uma atividade que você pode levar ela como secundária? Pode. Só que você não vai se destacar. Para de fato você ter o retorno que você espera
em algum momento você vai ter que optar e vai ter que se dedicar 100%. Até porque você vai precisar se manter atualizado, você vai precisar estudar, você vai ter casos para entregar o trabalho. Então, no começo é possível, mas depois você vai virar um profissional medíocre. Você vai ter que se dedicar 100%. Ficar só com essa E vale a pena. pena que além da remuneração que pode ser bem interessante, né, a área oferece com vantagens também a flexibilidade de horário, né, e de trabalhar como autônomo. Sim, você vai ser um profissional autônomo, você também pode abrir uma empresa, algo assim, você pode ser contratado pela sua pessoa jurídica. Mas essa flexibilidade, ela é uma faca de dois gumes, sabe? Porque você tanto pode ter um tempo livre no meio do dia, como você pode passar o final de semana inteiro fazendo não, para entregar segunda-feira para o seu cliente ter prazo. Então, ele vai te pagar por isso, ele vai te pagar bem por isso. Só que você vai virar à noite, vai passar sábado e domingo estudando algum cálculo. De qualquer forma, é uma boa área, né, bem ampla. E eu estou muito satisfeito, gosto muito, recomendo. Tem demanda para muita gente, para muito profissional. Tanto de processos que a gente acompanha aí, né? Eu te falo, todas as vezes que você tiver uma discussão que envolve questões financeiras, toda vez que tiver dinheiro envolvido, salvo contabilidade, salvo balanço patrimonial, todos esses segmentos profissionais são dos nossos campos profissionais, a gente está legalmente habilitado. E daí a gente precisa ver se a gente está preparado tecnicamente para enfrentar cada demanda que aparece. Então é isso, a gente falou aqui sobre o nosso interesse judicial, ou o administrador, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, o administrador Marcelo Crispiniano Padula, Isso. é Padula, né? Não, Padula, sem acento, beleza? Sem acento. Então a gente falou com ele sobre esse assunto muito interessante. Vocês podem conferir essa entrevista também da Rádio ADM, radiodm.blog.br, e aqui no site da Play, aqui com o ADM Cast. Muito obrigada pela sua participação e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a você, eu agradeço novamente ao CFA, agradeço ao diretor Mauro. Todas as ordens, se surgirem questões aí, perguntas, pode me encaminhar que eu respondo. Podemos fazer isso por áudio, podemos gravar novamente, a todas as ordens. Eu estou muito interessado em fomentar essa atividade e que a gente traga mais profissionais para esse campo da perícia. Obrigado, Zé. Não esqueça de seguir os nossos canais, de se inscrever aí no nosso canal, CFA Play. Aperte o sininho, não perca nada, gente. Boa tarde, até a próxima.